somos todos cristãos temente a Deus. Então agora, com a palavra, os maiores artistas, o orgulho desse país, que aqui estão apoiando o nosso grande presidente Jair Bolsonaro. Eu concordo plenamente com o que eu acho que chegou o momento da gente se posicionar mesmo. Chega dessa história de negar as evidências, manter as aparências, porque nós estamos indo para a reta final e é importante isso no nosso da música sertaneja em prol da reeleição do nosso querido presidente, porque nós estamos com medo desse Brasil escambar e virar esses países aí de esquerda. Infelizmente, isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa nação. Então a gente está aqui para pedir para os nossos fãs, para os nossos seguidores que pensem no momento de votar, principalmente quem está indefinido, quem está em cima do muro. Não é hora. Se você quiser um Brasil melhor para todos nós, é agora que nós temos que votar. Só complementando aqui o comentário do Chitão, o momento que nós estamos vivendo no Brasil não é tipo, é o nós contra eles. Nós ou somos o bem ou o mal, não é nada disso. A gente não quer dividir o Brasil, a gente quer conscientizar, nós queremos conscientizar as pessoas, principalmente aqui que se fala do indeciso, do quão é importante a nossa decisão hoje. Nós somos uma geração que vamos integrando um país para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente sabe, eu posso dizer com profundo conhecimento, porque eu já estive do outro lado, todo mundo sabe aqui, não dá para negar que eu fiz campanha, eu acreditei no projeto lá atrás, uma mudança de país, coloquei o meu nome em prol daquele objetivo, né? Naquela crença, coloquei música minha para ser tema, e com o passar do tempo, infelizmente, eu fui descobrindo que aquilo que eu acreditava, aquele romantismo que eu acreditava, que era um país muito diferente daquilo que a gente idealizava para nós e para a nossa família, não era exatamente o que estava acontecendo. Com o tempo, você vai aprendendo, vai enxergando as pessoas, o porquê que aquelas pessoas estão ali, qual a intenção daquelas pessoas. Então hoje eu tenho o privilégio de estar ao lado do nosso atual presidente, do qual eu estive no primeiro mandato, na primeira campanha. Estou agora repetindo a próxima, porque acredito muito nesse projeto de país, nesse projeto de família, nesse projeto de acreditarmos que o que está sendo feito no Brasil, fazendo um comparativo com o Brasil de antes, né, de como ele pegou o Brasil que está hoje, eu tenho a plena certeza, com um pouquinho de discernimento que eu tenho a plena certeza de que o país está muito melhor, apesar de todas as turbulências que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Nessa situação, isso se deve muito à competência do nosso presidente e principalmente dos seus comandados, vamos dizer assim, no linguajar mais comum para as pessoas entenderem, que são os seus ministros. Então a gente tem a certeza absoluta que o nosso país hoje está muito melhor, melhor do que o resto do mundo, de países maiores do que a gente, como os Estados Unidos, como grande parte da Europa, enfim. É por acreditar nisso, acreditar, não olhar para o próprio umbigo, que nós estamos aqui com a nossa vida arrumada. Nós somos brasileiros que conquistamos, somos brasileiros vitoriosos. E a gente quer que o nosso país, que as pessoas que são os nossos fãs, que compram os nossos CDs, que vão aos nossos shows, do antigo, não tem mais CD, mas que vão aos nossos shows, que sustentam a nossa carreira, a gente quer que essas pessoas tenham a mesma sensação de Brasil, o mesmo discernimento de Brasil, como nós estamos tendo hoje. Eu acompanho a política desde o primeiro mandato, quando o nosso presidente assumiu, e eu sempre achei que 4 anos é impossível consertar pela forma que o Brasil estava quando ele entrou na administração. Mas não foram 4 anos, foram 2 anos, porque 2 anos nós ficamos cuidando da pandemia. Então, o que eles fizeram em 2 anos, ninguém fez nesses anos todos que passados aí de administração. Então, meus parabéns
E esta é uma das razões de eu estar aqui hoje, para te apoiar e pedir o seu voto para que dia 30 vai ser 30, o mês vai ser 10, que é o Tarcísio, e o 22, que é o ano, é o homem. Tamo junto. Desculpa parecer que chefe de cerimônia, que na verdade o chefe de cerimônia aqui é o Cuiabano. Eu queria pedir a palavra aqui, representando, que até nesse encontro nosso aqui, conversando com a Carla várias vezes, e com outras pessoas envolvidas, Zanini, né? Falando sobre esse encontro. Santini. Zanini, Deus me livre. Santini. Conversando com ele, eu falei da importância muito grande de termos aqui, além de eu, o Leonardo, o Chitão, o Bruno, que acabou não podendo vir, nós representamos uma classe e um público, né, que mais ou menos heterogêneo, parecido um com o outro. Eu pedi muito, falei, é muito importante que a gente consiga levar o Gustavo, que é, sem sombra de dúvida, hoje o maior representante. E o Gustavo, ele é responsável por um público que é muito maior que o nosso, que é a nova geração. Então foi muito obrigado por você estar aqui. Foi exatamente pensando nisso que eu achei que o Gustavo e o Fernando era muito importante que estivesse aqui. Fernando também. Para representar. O Leonardo já é mais velho, igual nós. Eu sou da época do Gustavo. Eu queria... Represento os jovens e os mais velhos. Eu queria agradecer de coração, fiquei até um pouco emocionado de ver o Ratinho aqui hoje, porque foi ele que deu o impulso pra gente falar assim, não, nós temos que ir lá também. Você, semana passada, foi o cara mais especial por você ter. Na verdade, eu acho que... fez essa semana, eu mais o Ratinho. Fala aí, Ratinho. Eu acho que na altura do campeonato, eu acho que foi muito bem quem disse que nós não estamos aqui como bolsonaristas, eu acho que nós estamos aqui como brasileiro. Eu acho que esse povo que do outro lado vai fazer tanta besteira, porque as promessas, eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo de um lado a verdade, de um povo bem brasileiro, bem verde e amarelo, do outro lado um monte de mentira. Por exemplo, eu entrevistei todos os candidatos e perguntei para todos os candidatos a mesma coisa. O que você vai fazer para aumentar o salário mínimo? Ué, vou aumentar. Isso não é resposta. Isso é uma mentira. Então, é a mentira contra a verdade. E a gente tem que comparar essas coisas, e eu comparo o Bolsonaro a outro candidato, e eu vejo que o Bolsonaro é alguém como eu, que gosta do Brasil. Nós gostamos do Brasil. O Zezé disse muito bem, a gente não pensa mais na gente. Eu não penso mais em mim, eu penso nas outras gerações. E não tem alguém que pense mais nas gerações do que um presidente como o Bolsonaro, que há quantos anos a gente não via mais esse patriotismo no Brasil. Ontem eu estava num show do Mato Grosso e Matias, e quando se falou do Brasil, foi uma emoção, quando se falou do 22, quando falou do Bolsonaro, aquela emoção de todo mundo querendo defender a mesma coisa, a bandeira verde e amarela. Por isso que eu insisti, por isso que eu pedi, estou muito feliz de todo mundo estar aqui. Fazia tempo que eu não via o governador de Goiás, voltei a ver, fomos deputados juntos, né? E estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Eu acho que essa eleição é agora ou nunca. Nós temos, o Brasil tem que voltar todo o seu pensamento e voltar para os brasileiros. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui. É uma razão também pela qual eu estou aqui. Há 5 anos atrás, nós gravamos uma música que se chama A Nossa Voz, que é a voz do Brasil, é a voz do povo brasileiro, é o Brasil, a música fala que é o Brasil que eu sonho para o futuro. Então, naquela época, como a música era apartidária, nós convidamos vários cantores de outros Pacheco, de outros partidos, de outros gêneros. Fizemos assim um clipe maravilhoso e lançamos a música, foi um grande sucesso. E naquela época o PT já passou a mão nela para colocar como se tivesse gravado para ele. E agora eles refizeram. Eu estou respondendo até hoje para algumas pessoas quando a gente sai para fazer show, achando que a gente mudou de lado. Jamais eu mudarei. O meu lado é o Brasil e esse é o Brasil que eu quero para todos nós. Uhul! O Fernando tem que falar aí representando a galera nova. Nova. Faz uma convocação aí, Gustavo. O Gustavo
O Gustavo, na verdade, hoje é o presidente da música sertaneja. Ele é o embaixador. Ele é o embaixador. A sua palavra é muito Vem com um apelido importante. carinhoso aí, presidente. Vai. Cara, vou falar pra você aqui. Eu sempre fui um cara muito cético com esse negócio de política, né? Nunca quis me opinar, falar sobre. Até que a gente chegou ali em 2017 para 2018, né, onde o bicho estava pegando, era tudo ou nada. E a gente... eu fui bastante perseguido pela minha posição política, pelo meu lado, né? E lembrando que nunca foi um lado de você lutar contra o bem ou contra o mal, porque eu acho que todos nós somos um só povo, e eu acho que a gente tem que ter essa harmonia de caminhar juntos, né? De crescer juntos e de trilhar o mesmo caminho juntos. Mesmo que a gente tenha divergências de opinião, cada um pensa de um jeito, né? Eu venho pelo lado que eu fui criado, né? Eu fui criado com 8 filhos, a gente nasceu a 70 quilômetros do nada, né? A gente não tinha qualquer estrutura física ou psicológica. Dentista ia lá na roça onde eu morava, de 2 anos arrancar os dentes dos meninos. Entendeu? Era isso, não tinha banheiro, você fazia suas necessidades. Por isso você está com esse dente bonito hoje. Hoje eu ganhei o dinheirinho para eu comprei. Aí chegou onde a gente chegou e vem trabalhando, mas com certeza se não fosse todo o apoio da minha mãe, a educação do meu pai, os princípios, né, do meu pai, da minha mãe, da minha família, a gente não estaria aqui. Então essa é uma pauta que eu defendo e sempre vou defender, o lado da família, do pai, da mãe, de respeito, né? Eu acho que eu tenho 2 filhos, um de 5 anos, outro de 4, e todos eu educo para não ser igual a mim, mas para ser melhor do que eu fui, né? Mas sem deixar também aquelas pequenas coisas de dar benção na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de sair. E isso é um ponto muito positivo para o nosso presidente, a questão da família, a questão do respeito, a questão do princípio. A gente está aqui, acho que a democracia, ela é isso, né? Eu falar o que eu penso, você falar o que você pensa, o que você pensa, e a gente se respeitar por isso, né? E hoje a gente não consegue ter esse diálogo, né? Hoje é praticamente quase uma guerra quando você fala disso. Do que aconteceu hoje lá com o nosso Tarcísio de São Paulo, pelo amor de Deus. Acho que a gente tem mais isso dá medo. Coerência, pensar não na gente, mas na nossa próxima geração, que com certeza vai herdar tudo que vai ser feito a partir de agora para frente. Nós temos que plantar isso. É isso aí. Eu quero agradecer você, Gustavo, todo Nós estamos com o presidente. Porque, como o Zezé e o Chitão falou, o Gustavo tem 44 pontos, milhões, mais de 44 milhões e 100 mil seguidores somente no Instagram. Uns 40 milhões de cobrador. Todo mundo tem para pagar, mas todo mundo tem para receber. Agora, detalhe pequeno. Aquele que pensar que o PT vai dar alguma coisa de graça para alguém, não tem almoço nem janta grátis. Todo mundo sabe disso. É verdade. E a gente, muito brasileiro ficou em dívida aí, porque o presidente plantou, vamos cuidar da pandemia e do emprego. Lacrou todo mundo. Então o que eu penso? Como nós ficamos parados mais de 2 anos, sem levar música, sem levar rodeio, sem levar show, sem levar vaquejada para ninguém, e a gente, alguns suportaram, outros passaram muita dificuldade. E mesmo a gente tendo que ficar em casa, que nós fomos o primeiro a parar e o último a voltar, nós não deixamos de acreditar que o Brasil dava certo e nas convicções que o presidente tinha em relação aos empregos, que isso é o mais importante. Vocês ainda conseguiram manter os empregos das empresas com as bandas, a equipe de vocês. Muitos fizeram as demandas junto com o turismo, né? Na época ainda o Moro como ministro, da gente poder não devolver os ingressos, ter a política pública de poder aproveitar esses ingressos lá na frente. Agora a Pérsia aprovada aí com a Abrap, né? De não se pagar impostos. Foi feita uma política pública, sim, pensando nos eventos. Agora, a partir daí, a gente entende, Gustavo, que seus mais de 44 milhões só no Instagram, eu não tenho dúvida que você é um fenômeno, como, principalmente, você é mais do que artista. Você é um cristão, é um filho, tem coração, tem filhos aí numa idade que precisam ter a sua liberdade garantida. Então, de verdade, em todos os botecos, os eventos que eu faço com você, obrigado
por você estar aqui, é fundamental a tua oportunidade agora de falar, e fale com o coração, meu irmão. Sabe por quê? Quem tem Deus no coração não tem medo, e você está fazendo o que tinha que ser feito. Parabéns. Eu vou pedir a todos os fãs, a todas as pessoas que me escutam, que me acompanham, que me seguem nas minhas redes sociais, que vão aos meus shows. Eu acho que de uma forma ou de outra vocês têm alguma cumplicidade comigo, pensa da mesma forma que eu. Então peço encarecidamente, agora não é hora da gente escolher quem vai vencer ou quem vai perder. A gente só tem um lado. Então peço a cada um de vocês que por mim, tá? E depois, isso que eu estou pedindo aqui para vocês, eu vou ser o primeiro a cobrar do presidente. Aê, muito bem. Porque aqui vocês não estão representantes de vocês. O dia que der alguma merda, vocês podem me cobrar que eu vou cobrar. Não vai dar. O presidente também. Não vai precisar. Entendeu? Eu peço encarecidamente a cada um de vocês que apoiem o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para que o nosso país lá na frente seja outro. 22. E para que a gente continue, desculpa, Fernando, te interromper, Pode falar. eu não poderia deixar passar batido que está aqui atrás. Ah, O cara da economia, O gênio. o cara que está conduzindo esse país economicamente maravilhosamente. Posto de Piranga. Paulo Guedes, Eu quero dizer que eu estou muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. É a primeira vez que eu vejo o ministro de perto. E eu fiquei um grande admirador do seu trabalho. Como brasileiro, eu tenho o maior orgulho de olhar lá na estatística e ver a nossa moeda ocupando o lugar número 1. Que honra. Muito Eu já obrigado. conheço vocês há muito tempo. Uma coisa que a gente não poderia passar batido aqui também, nós temos uma representante aqui das artistas femininas, mulheres, Sula Miranda. que é uma guerreira de muitos anos, de quando a gente começou também, começando praticamente junto, é uma vencedora. Na época, ser cantora feminina naquela época, que era um mundo um universo muito machista, né, mais dos homens. Não, e ela era um exemplo assim bacana, e o público dela maior eram os caminhoneiros. Ainda é, né? É a rainha dos caminhoneiros. Ela está aqui Quero aproveitar essa representando o lado oportunidade. feminino. Obrigada, José. Primeiro, para estar aqui, né, uma honra estar representando as mulheres da música brasileira, da música sertaneja principalmente, que eu pude fazer parte dessa história com vocês, ver essa nova geração fazendo a diferença. E o que eu peço, né, a mulher, esse governo valoriza a mulher, esse governo sabe realmente em qual lugar ela tem que estar, né? E isso é muito importante para todos nós. Eu tive o privilégio de receber o título aí pelo povo de Rainha dos Caminhoneiros, e eu quero falar também para esse público, né? Hoje são 200 mil caminhoneiras, temos mulheres nas estradas, né, que ajudam a levar o progresso desse país, que fazem a diferença. Se a gente está aqui, tem a água, o café, o alimento, o remédio, enfim, tudo. Tem um amigo meu que ele costuma dizer, se está na mão, veio de caminhão. Né? Isso aí. Então, o que eu peço nesse momento é que cada um aqui, dentro da sua realidade, do seu universo, tem o seu público. Então, que esse público que está na estrada, que está vendo a diferença. Eu tenho 36 anos de carreira como Sula Miranda, e eu não vi em 36 anos acontecer o que aconteceu com a infraestrutura, e os meus caminhoneiros terem estrada, terem condição de ir e vir, terem condição de levar e fazer parte do maior progresso do nosso país. Como foi dito aqui, em 2 anos foi feito muito mais do que em muitos anos. Muito obrigada, presidente. Se eu puder falar em nome dos caminhoneiros e caminhoneiras, a gente agradece mesmo, porque hoje nós temos um novo país nas estradas brasileiras. Fernando, você que Sorocaba, vocês têm milhões de seguidores também. Você tem Também. Em nome da dupla. Em nome da dupla, Fernando Sorocaba, primeiramente queria dizer que estou muito feliz de estar aqui conhecendo o nosso presidente assim, pessoalmente. E. Quer dizer que eu estou muito feliz. Eu acho que nunca teve tão certo. Eu acho que durante todos esses anos que passou, acho que nunca teve tão certo escolher um lado. E eu acho que esse é o lado que vai mudar tudo, que vem mudando. Foi um período difícil para todo mundo, foi difícil
esse momento da pandemia. Eu acho que depois que passou isso, a coisa deslanchou de uma forma grandiosa e eu acho que a gente tem que dar continuidade nisso. E a única forma é a gente reeleger o nosso presidente que tem capacidade para tocar esse país e fazer crescer cada dia mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, presidente. Fala, Leonardo. Agora só faltou você. Eu acho que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Entendeu? Eu quero dizer que, vendo as reportagens que eu vejo, que todo mundo vê, o povo da Venezuela praticamente invadindo o Brasil, correndo de uma guerra sangrenta, de uma guerra suja, de fome, lá do presidente da Venezuela, que Deus me livre da desgraça daquela. Ele é maduro, mas não cai. Né? Não, é maduro, mas não apodrece, né, bicho? Deve estar. A gente não quer um Brasil desse, cara. O Brasil está num caminho tão maravilhoso. O Brasil hoje é a 10ª potência do mundo. Trata de 1 bilhão de pessoas com o agronegócio do Brasil. Então, os pequenos agricultores, os grandes, não importa o tamanho, já nessa época, preparando as terras para plantar soja, o seu sorgo, o seu milho, preocupados sim com nós brasileiros e também com a grande parte do mundo, porque precisa e necessita do agronegócio aqui do nosso Brasil. Eu sou um cara que nasci perto de Goiânia, perto de Anápolis, chama Goianápolis, né? Saí de lá com 20 anos de idade, plantei tomate até os 20 anos de idade, pepino, giló, pimentão, um monte de coisa. E hoje estou aqui firme no que estou dizendo, né? Para pedir o voto para Jair Messias Bolsonaro, que é o mais certo, é o certo para o Brasil, em nome de Deus, em nome da religião, de todas as religiões do Brasil. Gente, será que vocês são cegos? Não está enxergando, vocês não enxergaram o governo lá do passado. Querem voltar na cena do tal do crime de novo, trazer gente para desgraçar o nosso país? Vamos dar continuidade no que tá. Jair Bolsonaro é o cara. Ah, pelo amor de Deus, fica até com vergonha de dizer que... Só para concluir o que você falou aí, Leonardo, eu estive na Argentina agora, em Buenos Aires, meu aniversário, de 17 de agosto, eu fui passar o aniversário lá em Buenos Aires. Eu queria ficar num lugar mais isolado. E eu comecei a conversar com as pessoas que são os funcionários, pessoas simples, que trabalham no restaurante, os caras estavam dirigindo para nós. E eu ouvi uma frase de um cara que me chamou muita atenção, o cara que estava dirigindo a van para nós, lá, para a minha equipe. Aí eu falei, e aí, como é que tá aqui? Inclusive no dia que eu estava lá, estava tendo manifestação contra o governo, na rua, no centro de Buenos Aires. E aí eu falei com o motorista que estava dirigindo para nós, e ele começou a falar da economia da Argentina, assim, revoltadíssimo. E ele me falou uma frase, falei, depois eu tinha que ter gravado, ele falou assim, ainda bem que vocês têm Bolsonaro no Brasil. Desse jeito, um argentino. Lá de fora, os caras estão sabendo a importância que nós temos, a importância de termos o Bolsonaro no Brasil, que é o que eles não tiveram lá. Então, isso para mim resumiu tudo. Quer dizer, um outro país vizinho nosso, aqui perto, tudo bem, mas sabe a importância que é a gente ter tido nesse caminho, nesse percurso que esse povo tinha de manter no governo uma esquerda o tempo todo. Um Bolsonaro que falando aqui num linguajar mais seco, uma pedra no caminho desse pessoal, graças a Deus, que continua sendo uma pedra, um paredão. Agora o microfone do presidente. Só para concluir o presidente falar rapidamente, que é importante, o Caçula Miranda falou dos caminhoneiros. Nós temos 5 milhões de caminhoneiros e motoristas de ônibus cadastrados na NTT. E a maioria deles não teve oportunidade de votar. A urna foi para o presídio, mas o trabalhador que estava na estrada levando o produto no dia a dia dentro do seu caminhão, não dava tempo de chegar em casa para poder votar. Nós perdemos pelo menos 3 milhões de votos com isso, gente. Isso é muito sério. Então eu quero fazer um apelo em nome de todos os sertanejos que estão aqui, com as empresas, os empresários, para que liberem os seus motoristas, para que eles possam estar em casa 2 dias antes, um dia antes,
para poder eleger o seu direito de cidadão de poder votar naquele presidente que ele quer escolher, e 95%, 98% dos caminhoneiros do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Então a gente precisa vir aqui apelar para pedir para as empresas realmente para que tenham dê essa oportunidade aos caminhoneiros que alimentam esse país, assim como a Sula falou, que ajuda a levar o alimento, né, à mesa do brasileiro e os produtos, para que eles fiquem em casa no dia da eleição e possam exercer seu direito de cidadão do voto e não deixe para depois, com a palavra, o maior presidente da história desse Brasil, como ninguém nunca viu, não deixe para depois, é ele. Eu não estou nem me metendo na conversa dos outros. É Bolsonaro 22, fala, presidente. Eu sou fã do Paulo Guedes, acho que não tinha como ter um ministro melhor que o Paulo Guedes. Eu acho que o Brasil está no trilho, é isso que eu falei esse dia no meu programa. O Brasil está no trilho, mas será que a gente vai querer, depois de tanto tempo de colocar no trilho, tirar do trilho de novo? Não é possível. É uma bobagem, não é possível que vocês estão... Isso é igual voltar com a esposa que já te pôs no chifre uma vez. Se já te traiu, você vai voltar com ela para quê, gente? Essa conta não fecha. Ela pode até pôr um prato na tua mesa, mas toda hora ela vai te trair. Isso dá música sertaneja. Pessoal, dá para todo mundo parar a gravação um pouquinho agora? Tá dando câimbra no braço do rapaz ali de cima. Eu já tô. Geral. Já parei. Parece um pouquinho. Desligar aqui. Para aí. Vai trocar a pilha? É que o assunto aqui é tão bom que a gente não toma um pouquinho. Sertanejo é assim, né? A gente tem Tem que tanto... fazer um happy hour, tomar cerveja. Peraí, só um pouquinho.